uma das maiores companhias da África, que era a South Africa Airways, começa a ter problemas. Começamos a ter problemas das crises energéticas na África do Sul, né, com a empresa estatal, a Eskom, com esta captura do Estado. O Estado foi capturado. Né? É verdade que depois, em 2018, até a atualidade, entre Cyril Ramaphosa, que ele procura recuperação econômica, mas a economia do país ainda está a cerca de 1% a 2% ano. Portanto, o desemprego é gritante na África do Sul por causa da má gestão feita pelo ANC. Hoje temos mais de 30% dos sul-africanos no desemprego. Nós temos hoje problemas estruturais muito grandes na África do Sul, na educação, na economia, no turismo, no saneamento. A corrupção continua a crescer. O próprio Cyril Ramaphosa, que vocês estão a ver aí na imagem, ele também tem grandes casos de corrupção. Acredito que depois dele sair no poder, ele vai ser julgado, ele vai ao banco dos réus, não tem como. E para mim vai ser talvez o primeiro presidente sul-africano a ser detido efetivamente, ele vai para a prisão. Portanto, começam as ineficiências institucionais pela má gestão. E a dependência é enorme desta economia que continua em relação ao chamado setor tradicional, que é o setor mineiro. Bom, caros amigos, estou a fazer esta introdução para mostrar o quê? Estou a fazer esta introdução para mostrar, primeiro, o grande problema que não está sendo referido é a má gestão da África do Sul, a partir do ANC, 32 anos de destruição do país, não de construção do país, que levou a esta decadência. Mesmo o setor tradicional da África do Sul, que é o setor mineiro, hoje está totalmente abandonado. Temos minas abandonadas na África do Sul. O setor mineiro caiu. Portanto, a decadência econômica extremamente grave da África do Sul. E também mais grave é que o problema não é só um problema sul-africano. Porque nós temos que ficar aqui atentos. Sempre que existem crises de xenofobia na África do Sul, rapidamente nós temos o impacto, o efeito dominó disto nos países vizinhos, sobretudo em Moçambique. Reparem muito bem, as grandes greves que nós tivemos em Moçambique foram antecedidas antes das crises ou dos escândalos de xenofobia na África do Sul. Portanto, diz-nos muito respeito ao que está acontecendo na África do Sul. Mas, primeiro ponto, má gestão que o ANC fez daquele país ao longo de 3 décadas. Que está levando o país à bancarrota, está levando aquele país ao precipício. Corrupção elevada, políticas públicas desastrosas, ineficiências institucionais. É exatamente isto que o ANC está a fazer com o país. É por isso que agora o ANC, nas próximas eleições, o ANC vai claramente para a oposição. Isso não restam dúvidas. Mas isto também não é um problema apenas da ANC. Isto é um problema do ANC em Angola, na África do Sul, mas isto é um problema também do Zimbábue. É o mesmo cenário que está sendo mal gerido. É o mesmo problema também que nós temos em Angola. Portanto, estes países, eles formaram, ao nível da CDC, digamos, o chamado clube de amigos que se defendem. É por isso que quando nós temos crises nos países vizinhos, há crises eleitorais, fraudes eleitorais, são os primeiros a virem reconhecer mesmo eleições fraudulentas. Nós tivemos a CDC, foi o primeiro a reconhecer as eleições de Moçambique. O ANC foi um dos primeiros partidos a reconhecer as eleições fraudulentas de Moçambique. ZANU-PF reconheceu as eleições fraudulentas de Moçambique. A MPLA reconheceu as eleições fraudulentas de Moçambique. Portanto, significa que eles formaram um clube de autoproteção, autodefesa, para os interesses dos seus partidos e dos seus membros, digamos, em detrimento da defesa dos seus próprios países. Estes movimentos libertadores, que disseram que vinham libertar o homem e a terra, hoje viraram piores opressores do que aqueles que oprimiram os nossos países durante esses séculos todos. É por isso que hoje a economia está uma bancarrota na África do Sul, o crescimento está a menos de 1%, mais de 30% dos sul-africanos que estão na bancarrota. E veja só, eles neste momento estão praticamente calados. Não vemos nenhum posicionamento firme, nem da Angola do MPLA, não vemos do ZANU-PF no Zimbábue, muito menos da Frelimo em Moçambique. Moçambicanos estão a ser chacinados, angolanos estão sendo perseguidos, zimbabuianos estão a ser mortos, mas eles, em defesa
do clube dos libertadores, que são os atuais opressores, estão a deixar a situação sul-africana arrastar-se. E na África do Sul há cumplicidade do próprio ANC, porque eles usam o problema dos imigrantes como, digamos, o refúgio para a sua ineficiência, para a sua corrupção, para a sua má gestão, para o desastre em que eles tornaram aquele país. E este é que é o problema. Portanto, não é um problema meramente sul-africano, este é um problema da região em que nós temos um problema que vai, por efeito dominê de contágio, pôr em perigo toda a região. Isso é um problema sério. É um problema sério. E se nós tivéssemos governos na região sérios, preocupados com a sua própria população, teriam apresentado moções de repúdio até o próprio governo sul-africano, que está impávido, está a assistir aquilo de forma impávida, está até a permitir à própria polícia estar de braços cruzados quando isto aqui acontece contra os moçambicanos. E o governo de Moçambique está aí, não diz absolutamente nada, não se manifesta, não diz absolutamente nada, porque não pode condenar ao seu camarada, não pode condenar a um elemento do seu clube dos opressores. Não pode condenar um elemento do clube dos novos colonos da África da CDC. Este é o problema grave que nós estamos a ter. Nós temos que, neste momento, como moçambicanos, também mostrar a nossa solidariedade aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na África do Sul. Nós temos, todos aqueles que tiverem autocarros, tiverem meios de transporte, devem ajudar os seus irmãos a voltar para a sua terra. É verdade que em Moçambique também não há nenhuma política, este é o grande problema. Não há políticas nenhumas que ajudem que nós tenhamos uma população em Moçambique a desenvolver as suas atividades económicas, a desenvolver os seus negócios, a desenvolverem, digamos, a agricultura. Não temos nenhum investimento. O Sustenta caiu, que o próprio governo da Frelimo se contradiz, o novo ministro diz que não reconhece o Sustenta, que nunca ouviu falar. Então, não temos a base de trabalho da maior parte dos moçambicanos é a agricultura. O próprio governo moçambicano já abandonou a agricultura, abandonou praticamente, digamos, toda a força de trabalho que este país tem. É por isso que 90% da força de trabalho em Moçambique está no setor informal. Esta é a realidade. A mesma coisa acontece em Angola, acontece no Zimbábue. Portanto, este é um problema regional. Este é um problema de regimes que neste momento se tornaram regimes opressores, tornaram-se regimes ligados, digamos assim, a uma lógica de um colonialismo renovado, que estão a criar essa situação aqui na região. Estes é que são os principais culpados. Então, esta é que é a grande questão que nós queremos partilhar. Temos que ser solidários com nossos irmãos. Que os nossos irmãos venham para Moçambique, mas os nossos irmãos nós temos que acolhê-los, temos que ser solidários com eles, e este governo deve pronunciar-se sobre essa matéria o mais rápido possível. E deve abrir linhas de apoio aos moçambicanos que estão na África do Sul para serem acolhidos aqui. Deve haver oportunidades deles virem, continuar a ter a possibilidade de desenvolver as suas atividades económicas em Moçambique. Isto tem que ser feito. Portanto, esse silêncio cúmplice significa que uma das razões da desgraça dos moçambicanos na África do Sul é exatamente também o próprio governo moçambicano, o regime que está a desgraçar e a desorientar e a desgovernar este país por mais de 50 anos. É por isso mesmo que os moçambicanos, não havendo nenhuma alternativa, não havendo hipótese de ter uma vida digna, estão todos eles a correrem para a África do Sul apenas para ver se conseguem sustentar as suas famílias, e também na África do Sul estão sendo perseguidos. Portanto, estes clubes é que são culpados dessa situação. Esses clubes dos países ex-libertadores, os atuais opressores, os atuais colonos, é que estão a criar essa desestruturação totalmente que está a acontecer aqui. A mesma coisa estamos no Zimbábue. No Zimbábue, o ZANU-PF perdeu as eleições há muito tempo. A população está com o MDC no Zimbábue. Está aí, as chacinas estão acontecendo no Zimbábue. Agrediram a população, matam a população, os outros estão calados.